Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos estudar o coeficiente convectivo de transferência de massa, que é um dos parâmetros mais importantes e mais difíceis de serem determinados para resolver os problemas de transferência de massa. Basicamente, pessoal, o coeficiente convectivo que nós vamos estudar agora na verdade, saber como ele se comporta quando eu tenho um problema, por exemplo, de transferência de massa entre fases, que foi o que aconteceu lá no nosso problema da coluna molhada, né? Porque o coeficiente convectivo que a gente tem calculado até agora, que a gente tem observado até agora, ele é válido para um determinado meio. Mas se nós lembrarmos do problema da coluna molhada, tem a fase líquida e a fase gasosa, certo? E na fase líquida e na fase gasosa, a força motriz que promove o transporte são diferentes. Então, como se comporta o coeficiente convectivo nesses diferentes meios? Para nós começarmos a avaliar o coeficiente convectivo, pessoal, nós vamos voltar lá para a equação do perfil de concentração mássica que nós encontramos quando nós estudamos o problema da coluna molhada, que é esta equação aqui, certo? Que ela apresenta aqui no seu modelo a função erro de Gauss. Se fosse pedido para nós, pessoal, calcular o fluxo na interface gás líquido lá no problema da coluna molhada, certo? Então, lá no meu x igual a zero, certo? Que era onde a gente delimitou o nosso eixo coordenado. Então, conhecendo o perfil de concentração, nós conseguimos calcular o fluxo, lembrando que o fluxo na direção x, ele era dado, a gente definiu de acordo com as nossas hipóteses, né? A gente pôde concluir isso, que o fluxo, ele é apenas a contribuição difusiva na direção x, né? Porque não há velocidade da fase líquida na direção x. A fase líquida está escoando, a sua velocidade é na direção y, certo? Então, o fluxo convectivo, ele vai aparecer na direção y. Na direção x, ele é descrito, então, pela contribuição difusiva do fluxo. Então, vai ser esse fluxo na direção x de A vai ser menos DAB, d rho A dx, se eu quero o fluxo na interface, então eu vou ter que aplicar x igual a zero. Colocando uma observação aqui, então, considerando qual que é a derivada da função erro de Gauss, né? Porque se eu tenho perfil, então eu vou derivar esse perfil com relação a x, aplicar x igual a zero para chegar na minha equação do fluxo, certo? Então, nós vamos ter que derivar essa função erro de Gauss, né? Então, eu coloquei aqui o resultado dessa derivada da função erro de Gauss. Então, fazendo essa derivada e aplicando x igual a zero, substituindo na equação do fluxo, nós chegamos com uma equação, fluxo de A na direção x em x igual a zero é a raiz quadrada de DAB, velocidade máxima, dividido por πy, vezes a diferença de concentração mássica na superfície e o ρA infinito. Não é zero, né? É ρA infinito aqui. Certo? Muito bem, pessoal. Então, o que nós queremos avaliar agora? Pessoal, o fluxo na interface, então eu calculei agora o fluxo para a fase líquida. Só que ali na interface, o fluxo da fase líquida vai ser igual ao fluxo na fase gasosa, certo? Então, o fluxo que cruza a interface, ele é igual, tá? Se nós retomarmos a equação do fluxo para descrever um processo convectivo, nós conhecemos já essa equação, que é fluxo mássico total vai ser igual a um HM, que é o coeficiente convectivo de transferência de massa, vezes a força motriz, que é uma diferença de concentração, certo? Observando essa equação, pessoal, se nós compararmos com a equação do fluxo que a gente acabou de obter para o problema da coluna molhada,
força motriz é a mesma para as duas equações, né? Que é a diferença de concentração mássica, então é a mesma. E aí, pessoal, eu encontro uma equivalência do meu coeficiente convectivo. Então, esse coeficiente convectivo, para esse problema da coluna molhada, eu posso dizer que ele é equivalente ao DAB vezes a velocidade máxima dividido por π vezes y. Então, percebam aqui, pessoal, que tem uma dependência com a posição na placa, com cada ponto na direção y. Para cada y, eu vou ter um coeficiente convectivo diferente. Então, esse coeficiente convectivo aqui, pessoal, que aparece para nós, é o coeficiente convectivo local. Tá? E outra coisa importante que a gente vai tirar dessa equação, dessa equivalência do H, é a dependência da condição de escoamento, que é representado aqui pela velocidade, e da interação que existe entre o soluto e o meio em que está ocorrendo o transporte, que é dado aí no termo da difusividade mássica, do DAB, certo? Então, nós temos aqui, pessoal, sabemos que o nosso coeficiente convectivo, ele vai variar para cada ponto da placa. Então, eu tenho um coeficiente convectivo local. Para cada ponto da placa, eu vou ter um valor para o coeficiente convectivo. Dessa forma, então, pessoal, se nós olharmos aí para a nossa equação do coeficiente convectivo que nós acabamos de deduzir e encontrar aí uma equivalência, lembrando, essa equivalência, essa equação aqui, ela foi válida para o problema da coluna molhada. O H não vai ser calculado sempre dessa forma, certo? Porque primeiro nós encontramos o fluxo, tá? Então, para esse problema da coluna molhada, pessoal, percebam que a gente calculou o fluxo na interface gás líquido e consideramos o fluxo na fase líquida, né? Porque a gente calculou na posição x igual a 0 e a gente usou a equação do fluxo na direção x, não na direção y. Então, esse coeficiente convectivo aqui, pessoal, ele é válido para a fase líquida. E agora, se nós nos perguntarmos o que acontece com a fase gasosa? Como que eu vou caracterizar a minha convecção agora se eu for olhar para a minha outra fase, que no caso é a fase gasosa? Então, pessoal, nos problemas aí de transferência de massa aplicados à engenharia química, vocês vão estudar lá em Operações Unitárias 3, várias operações que envolvem transferência de massa entre fases, certo? E aí é que nós queremos olhar o comportamento desse coeficiente convectivo quando eu tenho uma transferência de massa entre fases. Então, se nós fôssemos avaliar agora, por exemplo, no problema da coluna molhada, né? O coeficiente na fase gasosa, então eu poderia fazer duas considerações com relação a essa fase gasosa. Percebam que até agora, no problema da coluna molhada que a gente abordou várias vezes, a gente ainda não fez nenhuma observação de como se comporta essa fase gasosa. Agora sim, nós vamos avaliar. Então, essa fase gasosa pode se comportar de duas formas. Ou ela é um filme gasoso estagnado, certo? Que está paradinho ali. Ou eu posso ter um meio em que ocorre uma contradifusão. Por exemplo, se eu tiver um processo de absorção reativa, né? Então, eu vou ter uma reação, vou ter um produto. Se eu tenho um produto, eu vou ter a contradifusão desse produto, certo? Então, nós vamos agora, daqui para frente, estudar o que acontece com o coeficiente convectivo e com os coeficientes de transferência de massa. Então, eu posso descrever os coeficientes de transferência de massa agora de uma maneira geral, né, que nós vamos chamar da letra Km, fazendo essa consideração, quando a fase gasosa está estagnada ou quando ocorre a contradifusão na fase gasosa. Se nós avaliarmos agora, pessoal,
a placa não mais na vertical, como problema da coluna molhada, mas a placa na horizontal, nas condições de camada limite, né? Então, vai ter um fluido escoando através de uma placa parada e pelas condições de não deslizamento, a primeira porção de fluido aqui em y igual a 0, né, em contato com a placa, vai aderir a essa placa, fazendo com que a sua velocidade seja nula, seja a mesma velocidade da placa. E se eu pegar e fizer um balanço de espécie química, de massa da espécie química A, nessa superfície, pessoal, então como a gente pode ver a direção do fluxo, a concentração é maior na placa do que no fluido, então a concentração é da placa para o fluxo é positivo da placa para o fluido. Então, tudo que essa porção de fluido presente na superfície y igual a 0 recebe por difusão, vai ser perdido por convecção. Se nós colocarmos isso na nossa equação do balanço e substituir a difusão pela lei de Fick e a convecção pela equação da convecção que nós herdamos lá da lei de resfriamento de Newton e isolarmos o H, nós vamos chegar para uma expressão como essa aqui que nós já trabalhamos algumas vezes com ela, né? Pessoal, esse coeficiente convectivo também é um coeficiente convectivo local, tá? Ele é função da posição da placa. Apesar de aqui apresentar, né, a derivada do ρA com relação a y, porque a gente está fazendo o balanço em y igual a 0, mas para cada ponto da placa aqui, pessoal, eu vou ter um coeficiente convectivo diferente. Então, ele também é um coeficiente convectivo local. Nos casos de aplicação de engenharia, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar, pessoal, com coeficiente convectivo médio. Tá? Geralmente, a gente coloca essa barrinha aqui em cima do coeficiente convectivo. Porque se nós avaliarmos esse problema da figura 7.1, então eu vou ter uma expressão, eu consigo até obter uma expressão para o coeficiente convectivo. Então, com o perfil de concentração, como ele é bidimensional dentro da camada limite, se eu derivar o perfil de concentração, substituir aqui, né, aplicando y igual a 0, eu vou chegar numa expressão para o coeficiente convectivo em função de x ainda. E para eu obter um coeficiente convectivo médio, é só eu, então, integrar, fazer a média desses coeficientes convectivos em todos os pontos do domínio, né? De que forma que eu posso fazer isso? Então, 1 sobre L, que é o comprimento da placa, integral do meu domínio na direção x, que vai de 0 a L, da expressão para o coeficiente convectivo local, função de x dx. Então, eu consigo integrar e, dessa forma, obter um coeficiente convectivo médio. Tá? Então, sim, o coeficiente convectivo ele vai variar com a posição da placa, porém, eu posso fazer uma média de todos esses coeficientes para cada ponto do meu domínio. Pessoal, então esses coeficientes que a gente tem falado até agora, o coeficiente convectivo, então ele tem sido válido para um meio. Então, lá no problema da coluna molhada, né, a gente resolveu, encontrou fluxo, perfil de concentração, função desse coeficiente convectivo, só que para a fase líquida, né? Então, quando eu tenho uma transferência de massa entre fases, eu tenho uma espécie química que está saindo de uma fase e indo até a outra, certo? E então eu preciso considerar o que acontece com essas duas fases, certo? Então, essa espécie química vai ser transportada na fase gasosa, vai passar a interface e depois ser transferida na fase líquida, por exemplo, como o problema da coluna molhada, né? Então, quando a gente fala de duas fases, pessoal, a força motriz que provoca o transporte, que é a diferença de concentração que a gente fala, ela pode ser diferente em cada fase. Por exemplo, então, lá
na fase líquida do problema da coluna molhada, ou eu posso expressar essa diferença de concentração, essa força motriz na fase líquida, em termos de concentração molar, ou concentração mássica, ou fração molar, que são diferentes tipos de força motriz. E na fase gasosa, eu posso expressar de duas formas, ou vai ser a fração molar, né, que provoca, que é essa força motriz, essa diferença de fração molar entre a parte interna da fase gasosa e a interface, ou por diferença de pressão, né? Então, pressão parcial, por diferença de pressão, a gente também, numa fase gasosa, pode aplicar isso como uma força motriz para a transferência de massa. Então, agora, pessoal, nós vamos ver coeficientes de transferência de massa. Então, avaliando, basicamente, eu posso ter uma fase líquida, posso ter uma fase gasosa, e essa fase líquida e fase gasosa pode estar sofrendo uma contradifusão, certo? Então, uma espécie A se difundindo ao contrário de uma espécie B, então, equimolar, né? Ou essa fase pode estar estagnada. Então, de que forma eu vou apresentar esses coeficientes de transferência de massa, né? Então, obviamente, quando eu tenho uma das fases, né, vai existir convecção em uma das fases e eu vou avaliar, então, como eu posso calcular um coeficiente que seria geral aí de transferência de massa. Para a gente começar a avaliar, então, pessoal, os nossos coeficientes de transferência de massa, vamos considerar qual seria o fluxo, então, numa fase que sofre convecção. Então, ela vai ser descrito esse fluxo pela contribuição convectiva do fluxo, né? Então, para uma fase líquida, eu posso escrever esse fluxo como sendo um fluxo de A, por exemplo, na direção Y, vai ser o coeficiente convectivo, a diferença de concentração de A na superfície menos a concentração no fluido. Também posso escrever esse mesmo fluxo, essa mesma equação, em termos de fração molar. Então, a gente sabe que CA é YA vezes a concentração da mistura. E se for ideal, né, pessoal? Por exemplo, numa fase líquida, então agora se eu quiser expressar esse fluxo para uma fase gasosa, uma fase gasosa ideal, eu posso escrever esse CA como sendo YA P sobre RT, que é o que eu apresento na equação 1b. Então, eu posso representar como sendo o fluxo da espécie química A na direção Y vai ser igual ao coeficiente convectivo, P sobre RT, que é a concentração da mistura, fração molar de A na superfície, menos a fração molar de A no fluido, né? Para uma fase gasosa ainda, pessoal, eu posso representar essa mesma equação em termos de pressão, certo? Porque se eu tenho uma fase, um equilíbrio, né, pessoal, a nossa condição de contorno, né? Eu sei que YA é igual a pressão de A pela pressão total, né? Então, pessoal, eu posso substituir o meu YAP por PAP dividido pela pressão total, que vai cortar com essa pressão aqui, né? Ficando 1 sobre RT. E então vai ficar a força motriz, né? Vai ser a diferença de pressão, PA na superfície menos PA no fluido longe da superfície. Certo? A primeira expressão geralmente para uma fase líquida, as duas expressões abaixo para uma fase gasosa ideal. E aí, para uma fase líquida ainda, pessoal, coeficiente convectivo vezes a diferença de concentração molar, eu posso expressar isso em termos de fração molar na fase líquida, né? Porque CA na fase líquida vai ser a concentração da mistura,
vezes a fração molar na fase líquida. E na fase líquida, essa concentração da mistura eu posso representar como a massa específica da fase líquida pela massa molar desse líquido, vezes a fração molar em determinado ponto, na superfície ou no fluido longe da superfície, certo? Substituindo, eu consigo expressar a minha equação de fluxo para uma fase líquida, uma mistura líquida, né, em que ela está sofrendo convecção. Então, pessoal, nas equações de 1A até 1D, eu expressei os fluxos variando a força motriz. Então, para a fase líquida, eu considerei concentração molar ou fração molar. Para a fase gasosa, fração molar ou em termos de pressão, né? Pessoal, então o que acontece quando eu tenho uma transferência de massa entre fases é que então essas equações é interessante a gente saber o fluxo na fronteira entre as fases, né? Então a gente sabe que uma outra fase ela pode ser ou um meio estagnado ou um meio em que vai sofrer a contradifusão, como a gente já estudou nos capítulos anteriores, né? Então, se a gente retomar a última equação que nós obtivemos de fluxo, lá quando a gente tinha um meio estagnado, que era a difusão em um filme estagnado, o fluxo, então lembra que a gente geralmente considerava o fluxo unidirecional em Z, né? Então, aplicando todas aquelas hipóteses, simplificando. Lembra que no final nós também expressamos em termos da concentração ou fração média, né, de B. Então, a última equação obtida foi concentração da mistura vezes DAB dividido por Z2 menos Z1, que é o nosso domínio, YA1 menos YA2 dividido por YB médio. Então, para a gente poder correlacionar, nós vamos reescrever esta equação na direção y, né, para a gente manter a mesma direção. Vamos considerar que Z2 menos Z1 é o nosso y1, nós vamos chamar de y1, então é uma diferença, já que nós estamos chamando na direção y. Se nós considerarmos que YA1 é o YAP e o YA2 é o YA infinito, e que eu tenho, então, uma fase gasosa ideal, em que a concentração da mistura é igual à pressão sobre RT, nós, então, podemos também expressar essas novas equações de fluxo. Novas não, né? A gente é antiga, a gente já trabalhou com elas, mas representando essa fase em um meio estagnado, esse fluxo também em função de concentração molar para uma fase líquida, fração molar para uma fase gasosa, pressão na fase gasosa e fração molar na fase líquida. Então, eu também estou variando aqui, pessoal, diferentes forças motrizes, né? Na primeira equação é a diferença de concentração molar, na equação 2b é a fração molar na fase gasosa, na 2c é a diferença de pressão na fase gasosa e a 2d é a diferença de fração molar na fase líquida, certo? Considerando que essa outra fase pode ser líquida ou pode ser gasosa, né? Por isso que a gente está expressando de todas as formas possíveis as possíveis equações de fluxo. Então, pessoal, para nós obtermos agora um coeficiente de transferência de massa que represente essa transferência de massa entre fases, nós podemos igualar essas equações de fluxo, certo? Então, se eu pegar, considerando, obviamente, a mesma força motriz, tá? Então, se eu pegar a minha equação 1A e a equação 2A, as duas representam fluxo na interface ali das duas fases e, portanto, o fluxo é igual, então eu posso igualar essas duas equações, né? Desde que tenha a mesma força motriz. Então, igualando as duas equações, se a gente cortar a força motriz aqui das duas equações, eu posso dizer que o meu coeficiente convectivo de transferência de massa é igual
a DAB dividido por Y1, 1 sobre a fração média de B na fase líquida, certo? Por isso que tá X aqui, porque eu estou considerando essa força motriz para uma fase líquida, né? Então, pessoal, esse coeficiente dado por essa equação que nós estamos vendo aqui, vai ser um coeficiente global aí de transferência de massa que a gente chama de KL. Então, na verdade, é o coeficiente de transferência de massa na fase líquida, certo? Então, para calcular o fluxo nessa interface, eu posso usar a equação fluxo de NA na direção Y, vai ser esse coeficiente de transferência de massa, que a gente está chamando de KL, vezes a diferença de a força motriz, que é a diferença de concentração molar. Então, para esse caso, a força motriz é a diferença de concentração molar de A, certo? Então, nós definimos aí um coeficiente de transferência de massa para a fase líquida. Fazendo agora a mesma coisa para as nossas outras equações, que têm a mesma força motriz, então, igualando a equação 1b com a equação 2b, nós vamos definir, então, um coeficiente de transferência de massa quando a força motriz é a fração molar, certo? Então, cortando aqui a minha força motriz, que é a fração molar nas duas equações, então o meu coeficiente de transferência de massa, quando a força motriz é a fração molar de A, por isso que é KY, vai ser igual ao HM, P sobre RT é igual a DAB, Y1, P sobre RT, 1 sobre YB médio. Ah, professora, por que você não cortou o P sobre RT das duas equações? Porque agora a ideia é a gente excluir apenas a força motriz, certo? E o KY, então, ele vai ser calculado por essa expressão, DAB sobre Y1, que é a dimensão do nosso domínio de cálculo, P sobre RT, 1 sobre YB médio. Então, agora lembrando que a força motriz é a fração molar. Então, eu posso expressar o fluxo nessa fronteira como sendo o coeficiente de transferência de massa KY, quando a força motriz é a fração molar, vezes a minha força motriz, que é o YAP menos o YA infinito. Agora, quando a força motriz é a pressão, nós vamos igualar as equações 1C e 2C, né? Podemos cortar a nossa força motriz aqui para a gente obter o nosso coeficiente de transferência de massa quando a força motriz é a diferença de pressão. Ele é chamado, esse coeficiente, de Kg, tá? Que é o coeficiente convectivo de transferência de massa 1 sobre RT, que é igual a DAB dividido por Y1, 1 sobre RT, 1 sobre YB médio. Da mesma forma, eu consigo expressar, então, o fluxo para essa fronteira como sendo o coeficiente convectivo de transferência de massa quando a força motriz é a pressão, vezes PAP menos PA infinito. Finalmente, então, agora fazendo para a força motriz, quando é a fração molar na fase líquida, eu vou ter um coeficiente convectivo definido aqui para quando a fração molar na fase líquida é a força motriz importante, que é o Kx, certo? Igualando as equações 1D e 2D, cortando a força motriz, eu vou ter a definição desse coeficiente de transferência de massa, que é o HM é igual a ρL por ml, que é igual... Então, esse L significa que é do líquido, da fase líquida. É DAB por Y1, ρL por ml, 1 sobre a fração molar da fase líquida média do B, certo? E o fluxo vai ser, então,
um coeficiente de transferência de massa Kx, porque a força motriz é a fração molar da fase líquida, fez a diferença de fração molar na superfície com a do fluido longe da superfície. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, pessoal, para um caso em que a outra fase, ao invés de estar estagnada, ela sofre a contradifusão equimolar. Então, se nós lembrarmos da contradifusão equimolar, no caso que nós tínhamos uma reação química A dando B e nós tínhamos duas espécies químicas no sistema, a gente dizia que o fluxo total de A era igual ao fluxo total de B. Quando nós substituímos essa condição, menos o fluxo do B, né? Quando nós substituímos essa condição na nossa equação do fluxo, a contribuição convectiva do fluxo total, ela era desprezada, ela era anulada, sobrando apenas a contribuição difusiva. Então, para a gente retomar uma equação que a gente já estudou da contradifusão equimolar, vai ser uma equação do fluxo que vai apresentar apenas a contribuição difusiva. Então, retomando o que a gente fez no começo do curso, a gente trabalhou geralmente na direção Z, né? Então, o fluxo de A na direção Z é menos DAB Z2 menos Z1, CA2 menos CA1. Então, aplicando também essas condições nessa equação da contradifusão equimolar, então vamos reescrever a equação para a direção Y, vamos fazer com que o nosso Z2 menos Z1 seja o nosso domínio que nós estamos chamando essa diferença de Y1, CA2 é igual a CA infinito, CA1 é igual a CAP, aí eu posso aplicar esse sinal aqui dentro do parênteses, né? E considerando, então, que eu tenho uma fase gasosa, quando a minha fase gasosa, houver fase gasosa, ela será ideal. Então, a gente pode reescrever essa equação também para diferentes forças motrizes. Então, eu apresento essa equação reescrita, então, da equação 3A até a 3D, nós escrevemos, então, com a força motriz concentração molar para uma fase líquida, fração molar para uma fase gasosa, pressão para a fase gasosa e a diferença de fração molar da fase líquida também. Então, agora o que nós vamos fazer, pessoal, para definir os nossos coeficientes de transferência de massa, quando eu tenho a contradifusão equimolar, é igualar, então, as equações com as primeiras que nós apresentamos. Então, igualando a equação 1A com a equação 3A, então, agora nós definimos o nosso coeficiente de transferência de massa para uma fase líquida, quando a força motriz é a diferença de concentração, que nós estamos chamando de KL'. Então, linha significa que a fase não está estagnada, mas sim agora sofrendo a contradifusão equimolar, que vai ser exatamente esse coeficiente, vai ser o próprio coeficiente convectivo. Dá calculado, então, se nós cortarmos aqui a força motriz por DAB por YA1. Se nós fizermos, pessoal, a relação entre o coeficiente convectivo, quando eu tenho uma fase estagnada, com esse coeficiente convectivo, quando eu tenho a contradifusão equimolar na outra fase, eu acho uma relação entre eles, que é dada, então, pela fração molar da fase líquida do componente B, então, fração média, certo? Então, eles se relacionam de alguma forma, tá? E de uma forma bem simples, levando em consideração apenas a fração molar média da espécie B, tá? Então, esse coeficiente é válido para quando a minha força motriz é a diferença de concentração molar, isso para a fase líquida. Igualando agora as equações 1B e 3B, para quando eu tenho uma fase gasosa ideal, que a força motriz é a diferença de fração molar, se eu cortar a força motriz aqui das duas equações, eu defino, então, o coeficiente convectivo, o coeficiente de transferência de massa, quando a força motriz é a fração molar, por isso KY, linha
porque nós estamos considerando a contradifusão, que vai ser o coeficiente convectivo, P sobre RT, igual a DAB, Y1 dividido, vezes P por RT. Também posso relacionar esse coeficiente convectivo, esse coeficiente de transferência de massa com o obtido lá para quando a minha fase eu tenho um meio estagnado, relacionando os dois. Então, eu consigo relacionar os dois coeficientes de transferência de massa apenas pela fração molar média da espécie química B dessa fase gasosa. Igualando as equações 1C e 3C, então a força motriz agora é a diferença de pressão parcial da espécie química A, né? Eu posso cortar, então, a força motriz e definir um coeficiente de transferência de massa, Kg', né? Para quando a força motriz é a diferença de pressão e que na outra fase ela está sofrendo a contradifusão equimolar, que vai ser igual ao HM 1 sobre RT, igual a DAB por Y1, 1 sobre RT. Correlacionando os dois Kgs, o primeiro para a fase estagnada e o linha para a contradifusão equimolar, então eles se relacionam considerando a fração molar da fase gasosa da espécie química B, fração média, né? E finalmente igualando a equação 1D com a 3D, quando a força motriz é a fração molar da fase líquida, então, eu posso cortar nas minhas equações aqui que eu igualei essa força motriz e definir o coeficiente de transferência de massa quando a força motriz é a diferença de fração molar na fase líquida, que é o nosso Kx', que é igual a HM ρL por ml, igual a DAB por Y1, ρL por ml. Correlacionando o Kx da fase estagnada como o Kx', que é da fase da contradifusão equimolar, elas também se relacionam, então, a partir da fração molar média da espécie química B na fase líquida. Pessoal, então, avaliando esses coeficientes de transferência de massa, quando eu tiver um caso de soluções diluídas, né, a gente aplica esse caso em vários problemas de engenharia que a gente considera concentração infinitamente diluída, então o YB médio e o XB médio, eles vão ser muito próximos de 1, porque o meu soluto é a espécie química A e a espécie química B seria praticamente o meu solvente. Se a solução é infinitamente diluída, as frações molares, então, desse componente B vai ser muito próxima de 1. Então, quando houver soluções diluídas, né, nos meus problemas, então, os coeficientes de transferência de massa. Quando eu tenho, então, primeiro caso, força motriz, diferença de concentração molar de A. Segundo, KY, a força motriz é a fração molar de A na fase gasosa. O Kg é a diferença da pressão parcial de A na fase gasosa. E o Kx, a força motriz, é a fração molar de A na fase líquida. Então, independente se eu tenho meio estagnado ou com contradifusão equimolar, esses coeficientes podem ser considerados iguais para soluções diluídas. Se nós observarmos, pessoal, essas equações, os coeficientes de transferência de massa que nós estudamos até aqui, nós encontramos uma relação entre o coeficiente convectivo e o coeficiente difusivo, que é o DAB. No que a gente viu até agora, nos últimos slides, a gente tem uma relação linear entre o coeficiente convectivo e o coeficiente difusivo. Quando a gente tem essa relação linear entre esses dois coeficientes, pessoal, nós chamamos isso de teoria do filme. Então, é um modelo utilizado para descrever o transporte, que é a teoria do filme. Tá? A teoria do filme ela foi
postulada por Richman em 1923. E ele postulou nessa teoria, pessoal, que quando eu tenho transporte de um fluido através de uma superfície, esse fluido vai sofrer uma resistência ao transporte dissoluto. Então, esse transporte dissoluto, né, se eu tiver diferença de concentração, essa transferência, esse transporte dissoluto, vai aplicar uma resistência ao transporte, certo? E essa resistência vai ser importante, então, para um determinado domínio que a gente está chamando de Y1, certo? Não existe só essa teoria, tá? Mas a teoria do filme, ela apresenta essa relação linear entre os coeficientes de convecção e de difusão. Além da teoria do filme, também existe a teoria da penetração para apresentar essa relação entre o coeficiente convectivo e o coeficiente difusivo. Nós podemos apresentar esta relação, então, de coeficiente convectivo proporcional ao coeficiente difusivo elevado a um expoente n. Então, quando esse n for igual a 1, significa que eu estou na teoria do filme e que aquela condição da resistência ao transporte dissoluto, quando eu tenho fluido escoando sobre uma superfície que está parada, ela ocorre. E quando esse expoente for igual a meio, significa que eu estou na teoria da penetração. Então, pessoal, se nós lembrarmos do começo dos slides desta aula, nós chegamos nessa relação de coeficiente convectivo a partir do problema da coluna molhada, né? Aqui nós temos uma relação de coeficiente convectivo proporcional ao DAB elevado a meio, certo? Então, aqui neste modelo, esse transporte pode ser descrito pela teoria da penetração. Outro problema em que a teoria da penetração é válida é quando eu tenho uma reação química homogênea. Então, se vocês lembrarem lá dos fluxos que a gente trabalhou, então lá era difusão, né? Mas lá o resultado, o nosso fluxo daquelas equações já tinha o DAB elevado a meio. Então, se a gente correlacionar agora com o caso de convecção com reação química homogênea, nós também encontraremos essa relação do coeficiente convectivo proporcional ao DAB elevado a meio. Então, pessoal, o que determina qual é o valor desse expoente, dessa relação entre os coeficientes de transporte, é a modelagem. Qual o modelo para descrever esse transporte que eu vou aplicar. Nós já vimos até agora vários modelos diferentes, com vários tipos de reação química, bidimensional, unidirecional, transiente, estacionário, enfim. Então, dependendo do modelo, pessoal, é a forma com que a gente vai encontrar esta relação entre os coeficientes convectivos e difusivos. Ok, pessoal? Então, era isso a nossa aula de hoje, para a gente discutir coeficientes de transferência de massa. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.